Bom dia a todos. Convido a todos a gente fazer a leitura para o nosso texto base da pregação de hoje. Lá em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o 10. 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5. Vamos iniciar no versículo 1. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito dele agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Oremos. Grandioso, poderoso, majestoso, Deus, nosso Pai, nosso melhor amigo. Deus que sabe as nossas fraquezas, as nossas fortalezas e nos ama incondicionalmente. Estamos aqui porque nós queremos honrar ao Senhor constantemente e que a palavra do Senhor fique escrita dentro de nós, em nosso coração, e nós possamos a praticá-la. Estamos aqui para pedir a sua bênção sobre esse momento da pregação, um momento de ler as suas palavras, de escutar a sua voz, e que nosso irmão Breno seja o instrumento vivo que o Senhor queira utilizar nesse momento. Possa nos trazer essa mensagem, que possamos entender, possamos questionar, praticar, possamos mudar a nossa vida. Grandioso Deus, nesse momento, dedicamos exclusivamente tudo ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Hoje, motivo de alegria, estamos aqui, todos reunidos, lembrando o sacrifício de Jesus. O texto que nós acabamos de ler hoje parece ser um pouco triste, né? Falar um pouco sobre a morte, mas também é um texto de consolo. A carta de 2 Coríntios é uma carta de consolo. Então, Paulo vai usar essas palavras aqui que acabamos de ler e vamos reler agora, como uma forma de consolar o nosso coração, consolar a nossa vida quando a gente enfrentar a morte. A gente cantou alguns cânticos, né, que fala sobre essa morte, que fala sobre o nosso encontro tão esperado com Jesus Cristo. E Paulo vai dar algumas lições para nós, para aqueles irmãos da cidade de Corinto. Então eu queria que você acompanhasse comigo aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 1. Vamos ler novamente e juntos, mantenha a sua Bíblia aberta. A gente vê aqui, primeiramente, que Paulo vai usar uma expressão que ele é profissional.
ele vai falar sobre tendas. E Paulo fazia tendas, Paulo construía tendas. Então, nada melhor do que falar sobre uma especialidade dele, né? Então, ele vai usar as tendas como algo para ilustrar a nossa vida nesse corpo. Domingo passado, nós vimos na mensagem que Paulo, antes de concluir o capítulo 4, ele vai fazer algumas analogias, algumas comparações. Ele vai falar sobre o corpo fraco que nós temos e o espírito renovado que nós receberemos. Paulo também vai falar sobre um presente doloroso aqui nessa terra, mas um futuro glorioso que nos espera lá na frente. E Paulo também vai falar sobre as coisas que a gente consegue ver, que a gente consegue tocar, mas que se destroem, que se acabam, e de coisas que a gente não vê e que são eternas. Então, Paulo está tentando trazer à mente aqui as coisas dessa terra e as coisas lá do céu. Então, enquanto que a nossa vida aqui é recheada de dores, de angústias, de tristezas, de luto, de depressão, de tantas outras coisas que nos atacam, Paulo está tentando dar o consolo para que a gente olhe para o futuro que nos aguarda, o futuro que nos espera. E ele traz isso com convicção. Observe que no verso 1, a primeira palavra que aparece é sabemos. Não é se porventura acontecer, talvez aconteça. Paulo começa o texto nos dando uma perspectiva segura, que vai acontecer. Sabemos que se a temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Então, Paulo traz a ideia aqui de que a tenda, uma espécie de barraca, é uma habitação temporária. Tirando o pessoal que vai para os escoteiros aqui, a gente sabe que fazer uma tenda não é uma coisa fácil. Montar uma barraca é bem complicado. Imagine você fazendo uma viagem em direção a uma outra cidade, tendo que parar diversas vezes, montar uma tenda. Essa tenda vai levar sol, vai levar chuva, o vento vai bater nela. Às vezes vai fazer um rasgo, às vezes ela quer voar por inteiro. E aí você desmonta, depois monta de novo, ela já não monta como era antes, né? Igual guarda-roupa velho. E Paulo vai usar essa analogia para o nosso corpo. Nosso corpo falha às vezes. Nosso corpo fica doente. Nosso corpo perde cabelo. Nosso corpo perde memória. Nosso corpo está à beira da vida. Tem hora que funciona, tem hora que não funciona. E Paulo está dizendo, olha, essa tenda, essa habitação temporária que nós temos aqui nesse corpo, se ela for destruída, e ela vai, temos da parte de Deus um edifício. Então Paulo traz a analogia de que o nosso corpo é uma tenda, é algo temporário, que pode ser e vai ser destruído, e compara da parte de Deus uma casa eterna nos céus, um edifício, não construída por mãos humanas, porque se fosse construída por mãos humanas, essa casa também poderia ser destruída. Então Paulo vai dizer que o corpo glorioso que nós receberemos no dia que nos encontrarmos com Jesus Cristo, esse corpo já não padece, esse corpo já não adoece, esse corpo já não perderá cabelo, esse corpo não será destruído. Será um corpo semelhante ao corpo glorioso de Jesus Cristo. Irmãos, eu vou pedir para o Jonas passar o slide, porque eu esqueci, o meu ficou ali. Mas, se você for num dicionário, eu trouxe algumas definições, mas se você for num dicionário e procurar lá a palavra morte, o dicionário vai trazer algumas definições. Obrigado. A primeira definição que o dicionário pode trazer é que a morte é uma interrupção definitiva da vida de um organismo. Interrupção definitiva, não tem como voltar, não tem como desfazer.
acaba definitivamente a vida de qualquer organismo. A morte também pode ser o fim da vida humana. E a morte também pode ser um processo irreversível, que não tem volta, que cessa as atividades biológicas de um sistema orgânico. Então, se você viu ali, está sublinhado, sempre tem uma palavra negativa, né? A morte sempre está relacionada a algo que não tem volta, que não tem como desfazer, que não tem como reverter. E essa é a realidade até Jesus vir à Terra. Tudo que parecia irreversível, tudo que parecia ter um fim, Jesus continua, Jesus dá uma nova vida, Jesus desfaz a morte, Jesus cancela a morte, Jesus mata a morte e diz: eu tenho a vida em minhas mãos. Então, irmãos, essa convicção, essa certeza que Paulo está trazendo aqui aos Coríntios, que está trazendo a mim e a você, essa convicção deve estar em nosso coração, de que a morte já não tem a última palavra sobre a nossa vida. De que o túmulo já não é o nosso último endereço. Nosso último endereço é o nosso primeiro endereço. A casa de nosso Pai. Esse corpo vai se desfazer, esse corpo foi feito do pó, esse corpo é pó e esse corpo voltará ao pó. Mas a nossa alma receberá um corpo glorioso e habitará com o Senhor. Essa é a parte que vocês dizem amém. Amém. Verso 2, Paulo vai dizer: enquanto isso, enquanto nós não recebemos essa habitação fixa, esse corpo glorioso, semelhante ao corpo de Jesus Cristo, enquanto isso não acontece, gememos, sofremos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Nós desejamos sair logo desse corpo, que acorda com dor nas costas e que sofre todas as coisas que nós bem sabemos. Nós desejamos receber logo esse corpo, que não precisa passar por exames, que não precisa tomar remédios. E Paulo está dizendo: enquanto isso não acontece, nós gememos, nós sofremos. Nós pedimos a Deus que nos ajude. E no verso 3 ele diz: já que quando estivermos vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nessa habitação temporária, gememos, nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas vestidos da habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Então, mais uma vez, Paulo está trazendo a ideia da tenda. Paulo está trazendo a ideia de algo temporário. Enquanto a gente está nesse temporário, nossa cabeça está no nosso lar. E ele está dizendo que enquanto nessa habitação temporária gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser vestidos, queremos a habitação celestial. É anseio de todo ser humano voltar para o seu Criador. É inato a todo ser humano voltar ao seu Pai. A nossa natureza geme por isso. E Paulo vai dizer no final do verso 4 que desejamos ser revestidos da habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Para que a morte já não tenha a última palavra sobre a nossa vida, mas para que o Deus Todo-Poderoso nos dê a vida. E Paulo vai continuar essa ideia dizendo, no verso 5, foi Deus quem nos preparou para esse propósito, foi Deus quem nos preparou para essa mudança de lares. Deus já nos preparou para isso. E como Ele fez isso? Dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Irmão, se você tem dúvidas de que isso vai acontecer, Paulo está dizendo, o Espírito dele, que habita dentro de cada um de nós, é a garantia
de que Ele voltará. É a garantia de que seremos transformados. É a garantia de que a morte já não pode nos deter. O Espírito dele é o penhor, é a garantia de que isso vai acontecer. Então, se o Espírito Santo habita dentro de nós, irmãos, Deus está dizendo, não tenha medo. Não duvide de que isso irá acontecer. Porque Ele já garantiu, deixando o próprio Espírito dele dentro de nós. Algo eterno em um corpo que vai se desfazer. Verso 6, ele vai falar agora da confiança que ele tem ao falar disso. Veja a confiança que Paulo vai expressar em suas palavras. Verso 6, portanto, temos sempre confiança e sabemos, novamente ele usa essa palavra, sabemos que enquanto nós vivermos nesse corpo, estaremos longe do Senhor. Enquanto esse coração fraquinho ainda bater, nós ainda estamos longe de encontrar o Senhor. Pois vivemos pela fé, não pelo que vemos. Nós somos seres que gostam de sentir, seres que gostam de ver, que gostam de dialogar, que gostam de conversar, de se relacionar. E Paulo está dizendo, olha, nós vivemos pelo que não vemos. Nós vivemos por aquilo que Deus preparou para nós e que nós ainda nem sabemos ao certo o que exatamente é. Nós vivemos pela fé, irmãos. E a pergunta aqui é como Paulo escreveu essas cartas? Como Paulo escreveu especificamente em 2 Coríntios? Paulo deve ter escrito essa carta com angústias, com tristezas, com o corpo cheio de marcas de sofrimento. Augusto citou todas elas no domingo passado. A gente não tem controle sobre a nossa vida, a gente não sabe quando esse corpo vai parar. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Não cabe a nós saber disso. E o convite de Paulo aqui é: viva justamente pelo que você não vê. Viva por aquilo que você não sabe. Porque o Senhor é detentor dessas coisas. E Paulo ainda vai dizer mais, no verso 8. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e viver com o Senhor. Muita gente vai achar que Paulo aqui está chutando balde. Paulo não quer viver mais. A verdade é que Paulo simplesmente tem uma preferência. Ele prefere estar com o Senhor do que sofrer nesse corpo. E quem aqui não preferiria isso, não é? Quem prefere ficar aqui, nesse corpo que sofre, ao invés de ficar com o Pai, num corpo que não será destruído? Irmãos, o segredo de Paulo é bem claro. A confiança que ele tem, o bom ânimo que ele tem é porque ele vive pela fé e não por aquilo que ele vê. Ele confia plenamente que Deus cumprirá a sua promessa e já deixou o seu Espírito como garantia de que vai cumprir. E ele vai completar essa ideia no verso 9. Por isso, temos o propósito de lhe agradar. O propósito de todo cristão é agradar ao seu Criador. O propósito de nós todos é agradar ao Senhor. Quer estejamos no corpo ou quer deixemos esse corpo. Tudo o que fazemos, fazemos nesse corpo. Depois que esse corpo cessar, já não tem mais o que fazer. Ou veremos a glória de Deus, ou seremos consumidos. E o desejo de Paulo e o meu desejo, o desejo de todos nós aqui é que estejamos juntos no dia glorioso. Verso 10, ele vai dizer: pois todos nós devemos comparecer diante de Jesus, diante do tribunal de Jesus, para que cada um de nós recebamos de acordo
com as obras praticadas por meio desse corpo, por meio dessa tenda, por meio dessa habitação temporária. Quer elas sejam ações boas ou sejam ações más. Irmãos, a palavra é clara que todos nós seremos julgados, justos e injustos, cristãos e não cristãos, todos seremos julgados por Jesus Cristo. E o tribunal de Jesus é justo, não é? Ele não vai cometer nenhuma injustiça. Ele não vai absolver quem não merece. Ele não vai condenar quem não merece ser condenado. Ele será justo. E nós todos seremos julgados. E se a gente olhar para alguns personagens na Bíblia, a gente vê um pouco de injustiça, não é? Herodes num palácio e João Batista numa prisão. Pilatos num trono e Jesus sendo crucificado. Esse mundo nem sempre é justo. Para falar a verdade, quase sempre é injusto. Mas no tribunal de Jesus Cristo, a justiça será aplicada. E você pode estar se perguntando, se é um tribunal justo, então o que será de mim? Então, se nós olharmos para tudo o que fizemos, para tudo o que falamos, parece que não resta esperança. Parece que não vai ter jeito para a gente. E a própria palavra de Deus vai dizer que Jesus nos justificou. Jesus é o nosso advogado. Se andamos com Ele, se o amamos e obedecemos aos seus mandamentos, se amamos uns aos outros, não temos o que temer. E essa confiança que Paulo está trazendo aos coríntios. Nós sabemos que receberemos um corpo glorioso. Nós sabemos que encontraremos face a face Jesus Cristo. Temos confiança nisso. E a vida dele se reflete através desse princípio. Se nós temos confiança de que veremos Jesus Cristo, o que nos impede? O que deve nos entristecer? Algumas pessoas gostam de dizer a frase, o fim é a morte. Todo mundo vai morrer mesmo. E aí Jesus está dizendo, existe algo muito além da morte. Existe uma vida eterna ao lado do Pai. Além do tribunal de Jesus ser justo, é um tribunal preciso, detalhista. Nada passará diante dos olhos de Jesus. Nada. Vamos prestar conta de tudo o que fizemos, tudo o que dissemos, tudo o que pensamos. E mais uma vez, sabemos que o salário do pecado é a morte. Mas também sabemos que se o nosso nome está no livro da vida, nós vamos tomar posse daquele lugar que Jesus preparou para nós. A morte já não poderá nos deter. Além de ser um tribunal justo, detalhista, o tribunal de Jesus é um tribunal de retribuição. Se nós estamos em Cristo, se nós já reconhecemos que Ele é o Salvador de nossa vida, além disso tudo, além de sermos salvos, nós receberemos os galardões, as recompensas por toda a nossa servidão a Ele. Além de nos salvar, Ele é generoso em nos agraciar com as recompensas eternas. Esse é o Jesus Cristo que eu vejo na Escritura. Esse é o Deus de amor que eu vejo através das palavras de Paulo. Meu querido amigo, minha querida amiga, se você ainda não decidiu segui-lo, andar com Ele, entregar a sua vida para que Ele decida viver pela fé e não pelo que vê, convido você a conversar com Deus, a orar com Ele, a estudar a palavra e tomar uma decisão. Ele tem um lar para você, Ele tem um corpo glorioso, Ele tem uma casa para você, Ele tem um lar, não esse, não temporário, que não quebra, que não fura, que não rasga, mas um lar
eterno. Um lar que não destrói, um lar que não foi feito por mãos humanas. Que a gente esteja pronto e preparado para colocar a nossa vida nas mãos dele e vivermos pela fé. Esse é o convite de Paulo para que nós cheguemos juntos nessa habitação celestial que o Pai preparou para a sua igreja. Oremos. Pai, estamos diante do Senhor com o coração agradecido, porque o Senhor é tão bondoso conosco. Não merecíamos nada, mesmo assim o Senhor nos amou primeiro. Pai, somos tão felizes de que temos a promessa de que receberemos um corpo que não é como esse, um corpo muito melhor. E às vezes surgem dúvidas em nosso coração de que, será que isso vai acontecer? Será que um dia realmente eu vou ver Jesus Cristo face a face? E a sua resposta é alta, é audível. O seu Espírito já habita dentro de nós. O seu Espírito é a garantia de que o Senhor retornará. O seu Espírito é a garantia de que o Senhor voltará e levará, Pai, aqueles que o Senhor comprou com alto preço. Muito obrigado, Pai, por ter morrido pela humanidade, por ter entregue o seu sangue, sangue puro, sem defeito, sem mácula, para que nós tivéssemos a vida eterna. Não temos noção de como é viver eternamente ao seu lado. Porque nessa vida, Pai, a única noção que temos é uma vida breve. Uma vida que às vezes é breve até demais. Uma vida que nos oferece tantas coisas que fazem com que esse corpo se destrua. Uma vida cheia de lágrimas, cheia de cicatrizes, tanto no corpo quanto na alma. Mas temos a plena confiança. Sabemos de que o Senhor está conosco. Que o Senhor sempre estará conosco. E, Pai, enquanto estivermos nessa habitação temporária, enquanto estivermos nessa barraca, nessa tenda que vivemos, queremos glorificar ao Senhor. Queremos entregar ao Senhor tudo o que temos e tudo o que somos. Para que no dia que nos apresentarmos ao Senhor, como advogado justo e fiel, Jesus Cristo possa nos levar para a sua presença. Pai, como cantamos antes de ler a Tua palavra, o céu é o nosso lar. Aqui na terra somos viajantes. E se o céu não é o nosso lar, o que é que vai acontecer? O que é que faremos? Por isso, Pai, nos ajuda a chegar lá. Que possamos ajudar uns aos outros a chegarmos lá. E que juntos possamos passar a eternidade louvando e engrandecendo o Teu santo nome, que é digno de toda a honra e de toda a glória. E é no nome de Jesus Cristo, aquele que desfez a morte, aquele que matou a morte e que faz tudo isso se tornar possível, que nós te oramos para todo sempre. Amém. Uma boa semana, irmãos.